Havendo um número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Claudinei Marques, para que proceda a leitura do expediente recebidos e das proposições apresentadas. Silêncio. Vários ofícios do prefeito municipal, vários requerimentos, vários projetos de lei e várias indicações de vários senhores vereadores. Senhor presidente, é o que temos para hoje. Solicito aos senhores vereadores Miltim Barcelos e vereador Renato Gesto da Farmácia para que façam adentrar ao plenário e tome seu lugar à mesa o excelentíssimo senhor prefeito municipal Jean Marques Loureiro. Registramos a presença dos seguintes secretários. Senhor Márcio Luiz Alves, secretário municipal de Cultura, Esporte e Juventude. Senhor Luciano Formighieri, secretário adjunto da Educação. Senhor Nelson Matos, secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Senhor Bruno de Oliveira, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Senhora Mariane Matos, secretária da Segurança Pública. Senhor Maurício Vilela, secretário adjunto do Continente. Senhor Marcos Arzua, secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Senhor Carlos Alberto Martins, presidente da CONCAP. Senhora Caterine Schneider, secretária municipal do Bem-Estar Social. Senhor Constâncio Alberto Salles Maciel, secretário municipal da Fazenda. Senhor Felipe Melo, secretário municipal da Casa Civil. Senhor Pedro Abel, secretário adjunto da Administração. Senhor Celso Sandrini, secretário municipal de Defesa do Consumidor, Trabalho e Renda. Senhor Roberto Garcia, secretário municipal de Infraestrutura. Senhor João Luz, superintendente da SUSP. Solicito ao senhor vereador Roberto Catu Mioda, primeiro vice-presidente, para que ocupe meu lugar à mesa, para que este presidente possa fazer uso da tribuna. Excelentíssimo senhor Jean Marques Loureiro, prefeito municipal de Florianópolis, prezadas autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, vereadores, vereadora, meu muito boa tarde. Neste início de mais um ano de atividades, apresento os meus cumprimentos às autoridades já citadas e meus colegas parlamentares. É com imensa satisfação que, no cargo de presidente, reabro os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Florianópolis, dando início à segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Um novo ano se surge e, com ele, novos caminhos, novas propostas e soluções para o crescimento justo e igualitário de nossa cidade. Porém, dando continuidade e colhendo os frutos dos trabalhos desenvolvidos pelos senhores parlamentares nos anos anteriores. Este Poder Legislativo seguirá cumprindo o seu papel e com certeza de que nossos trabalhos serão marcados pelo entendimento e amplo diálogo. Apesar da diversidade de pontos de vista aqui representados pelas mais diversas correntes políticas e ideológicas, para que assim possamos cumprir com o nosso dever de homens públicos, colocando o interesse da população e o desenvolvimento ordenado da cidade em primeiro lugar. No ano em que Florianópolis completa 345 anos, no dia 23 de março, nós, vereadores, devemos ter em mente a responsabilidade com esta rica história. Temos honrado as tradições democráticas da Câmara Municipal de Florianópolis, porém sempre abrindo espaço para as mudanças dos novos tempos. Temos atuado de forma a corresponder às expectativas do cidadão florianopolitano, criando condições para que o pleno desenvolvimento econômico e social chegue a todos os cantos da nossa cidade.
No segundo ano da presidência desta Casa, este presidente, consciente da responsabilidade, juntamente com os senhores vereadores, membros da mesa diretora, e os demais vereadores, que não vou precisar citar nomes, daremos a continuidade a uma série de ações voltadas para o aperfeiçoamento da gestão administrativa e parlamentar, bem como para uma maior transparência nos trabalhos da Câmara, dando a oportunidade à participação da população nas discussões da Casa. E a partir desta sessão, que abre os trabalhos legislativos do ano de 2018, teremos em todas as sessões ordinárias a participação de 2 intérpretes da língua brasileira de sinais, Libras. Profissionais que auxiliarão no processo de comunicação com a pessoa surda para as transmissões das sessões ordinárias através do canal 16 da NET, 61.4 da TV aberta e também pelo nosso site na internet. Assim, senhoras e senhores, quebraremos barreiras e aproximamos ainda mais o cidadão do processo legislativo. Um trabalho que cresce dia a dia, renovando e buscando novas soluções. E entendemos, também em parceria com o Executivo Municipal, que vem exercendo dignamente seu papel, compartilhando responsabilidades respeitosamente no âmbito das competências com este Parlamento, visando uma cidade cada vez melhor, digna do povo que aqui vive. Nenhum regime político é digno do nome democrático se não tiver parlamento que funcione com autonomia e independência. Esta condição estamos consolidando. O grande desafio hoje é fazer uma democracia cada vez mais um instrumento para melhor a vida das pessoas. Este, com certeza, continuará sendo o nosso compromisso principal como parlamentares que representam o povo de Florianópolis. Meu muito obrigado. Repasso os trabalhos ao presidente vereador Guilherme Pereira. Vereadores, acatando o que dispõe a Lei Orgânica do Município em seu artigo 74, inciso 8º, convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Florianópolis, Jean Marcos Loureiro, para fazer uso da palavra. Quero cumprimentar o senhor presidente dessa Câmara Legislativa, vereador Guilherme Pereira, saudar os integrantes da mesa diretora, vereador Roberto Catume e também vereador Gabriel Meira, vereador Edinor Manuel da Rosa e vereador Claudinei Marques. Quero saudar aqui todas as senhoras e senhores vereadores e faço questão de citá-los nominalmente, iniciando pela representante dessa Casa Legislativa, a vereadora Maria Graça Dutra, saudar o vereador Tiago Silva, nosso líder do PMDB, saudar o vereador Fábio Braga, que em conjunto com o vereador Roberto Catume tem a responsabilidade de poder fazer os encaminhamentos no governo nessa Casa Legislativa, que com o apoio dos demais parlamentares tem uma oportunidade de debater e fazer efetivamente a sua deliberação naquilo que é melhor para a cidade de Florianópolis. Saudar o vereador João Luiz da Bega, saudar o vereador Renato Guesk, saudar o vereador Maicon Costa, saudar o vereador Jefferson Bacher, saudar o vereador Marcelinho da Intendência, saudar o vereador Pedro Silvestre Pedrão, saudar o vereador Vanderlei Farias, Lela, saudar o vereador Afrânio Bopré, saudar o vereador Lino Pérez, saudar o vereador Marquito, aqui presente, saudar o vereador Rafael Dausch, saudar o vereador Bruno Souza, saudar o vereador Dalmo Menezes e saudar o vereador Herádio Manuel Gonçalves. Determina as normas do nosso município, seja o regimento interno da Casa e a lei orgânica do município, que cabe ao prefeito municipal a obrigação de encaminhar mensagem anual quando da abertura do nosso ano legislativo. Em algumas oportunidades, chefes de poderes entenderam que isso pode ser feito através da liderança
do governo, cumprindo também o requisito constitucional, no nosso caso, a lei orgânica do município. Mas me sinto na obrigação, como ex-parlamentar dessa casa, pela relação de respeito que tenho com todos os senhores e a senhora vereadora, a obrigação de poder estar aqui nesse momento que reinicia agora no ano de 2018 os trabalhos legislativos. Eu faço dessa forma e convido praticamente todo o nosso colegiado a aqui estarem presentes e trago desde já a justificativa da ausência do nosso vice-prefeito João Batista, que recupera-se de processo cirúrgico que realizou recentemente. Mas está aqui conosco o nosso secretário da Casa Civil, Felipe Freitas Melo, o Márcio Luiz, nosso secretário de Cultura, Esporte e Juventude, a Mariane Matos, nosso secretário de Segurança Pública, o Nelson Matos, nosso secretário de Planejamento, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a Caterine Schreiner, nossa secretária de Assistência Social, o Luciano Formigueri, nosso secretário adjunto da Educação, o Coronel Abel, nosso secretário adjunto da Administração, o Maurício Vilela, nosso secretário adjunto da Secretaria do Continente e Assuntos Metropolitanos, o nosso presidente da CONCAP, o Carlão, o nosso chefe de gabinete, Bruno Oliveira, o nosso secretário de Infraestrutura, Roberto Garcia, o nosso secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliano Pires, o nosso secretário da Fazenda, Constâncio Alberto Salles Maciel, e aqui ao fundo, nosso vereador, Celso Sandrini, nosso secretário de Defesa do Consumidor, Trabalho e Renda do município de Florianópolis. Trago, com essa presença de todo o nosso colegiado, uma posição muito clara de relação respeitosa, levando em conta sempre a independência dos poderes, mas a disposição do Executivo Municipal em receber do Legislativo críticas construtivas e apoios que possam fazer a nossa cidade se desenvolver mais. Por isso, tomo a liberdade de fazer a leitura, sem antes, contudo, eu passei ali o cerimonial do vereador Gabriel Meura, mas eu já tinha citado como integrante da mesa diretora, mas faço novamente com muito prazer. Quero agradecer também a presença do secretário de Transportes e Mobilidade, Marcelo Silva, e agradecer também a presença de a imprensa que faz a cobertura desse início de sessão legislativa, no nome do jornalista Fábio Gadotti, aqui representando e cumprimentando a todos. Trago o cumprimento aos servidores dessa Casa Legislativa e, desde já, o presidente da Casa e toda a mesa diretora e os nobres vereadores pela disposição da evolução das transmissões e da oportunidade de comunicação dessa casa com a sociedade, tendo agora a oportunidade das pessoas com deficiência auditiva ter uma intérprete da língua brasileira de sinais, Libra, na transmissão das sessões dessa casa. Nós ainda temos muito a avançar na inclusão das pessoas com deficiência, mas às vezes é necessário tomar medidas para que isso possa acontecer cada vez mais rápido no interesse de toda a coletividade. Por isso, me permite, senhor presidente, fazer a leitura, já que temos que ter um documento oficialmente entregue a essa Casa Legislativa. Nobres vereadores e vereadoras, em primeiro lugar, obrigado. Passamos por um ano histórico em que a união de todos afastou de Florianópolis uma falência anunciada. Juntos tomamos medidas difíceis, algumas até impopulares para alguns segmentos, mas a coragem de mudar e melhorar nos levou para frente e iluminou os primeiros metros de um futuro até então obscuro e de incertezas. Mudar era preciso. Para levantar de um berço esplêndido e encarar os problemas de frente, foi preciso muita coragem. Inicio, senhor presidente, também com a frase de Abraham Lincoln, que diz:
você não consegue escapar da responsabilidade de amanhã, esquivando-se dela hoje. E foi assim que resolvemos atuar. Quando enviamos para a Câmara Municipal, em 2017, a primeira mensagem anual deste governo, carregamos as palavras com entusiasmo e esperança. Impossível negar que havia também incertezas. Estava no meio de um processo duro de mudanças e enfrentamentos. Nos perseguia o medo de não ter recurso para pagar salário dos servidores até o final do ano. E diante do que foi nos deixado, de um cenário fiscal desolador, um dos piores do país, a falta de opções nos empurrou para frente. Era deixar tudo como está e garantir uma popularidade temporária ou uma carência de quem assume o governo nos primeiros meses. A população espera que atitudes tomar ou mudar e manter o que tem de mais importante numa gestão, a sua credibilidade. Não preciso falar a todos os senhores, e aqui quem estudou o momento que enfrentávamos, e na época o vereador Bruno Souza, com a sua assessoria, foi um dos que se dedicou a esse estudo, e recentemente, nas reuniões da Frente Nacional de Prefeitos, e nas próprias avaliações do mercado financeiro que tem relações com o poder público, como a Caixa Econômica e órgãos financiadores, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é sempre necessário deixar muito claro a guinada que foi dada do modelo de gestão fiscal da Prefeitura de Florianópolis, sob pena da cidade entrar num caos na falta de credibilidade, na falta de certidões e na impossibilidade de buscar recursos, de se financiar, porque nós imaginávamos que no mês de janeiro já teríamos os bloqueios de recursos federais de obras, como no sul da ilha, vereador Caturmi, no Ribeirão, no Caiacanga, o financiamento de lá estava bloqueado pela falta de informações prestadas e de certidões da Prefeitura junto ao governo federal. É muito bom poder ter a expectativa de ser lembrado na reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, onde a Secretaria do Tesouro Nacional apontou as prefeituras que tinham as melhores gestões fiscal, que Florianópolis ali não estava classificada, mas que apresentou Florianópolis como um dos modelos de recuperação fiscal. Mesmo enfrentando discussões duras e fortes, a verdadeira possibilidade de reagir. Era necessária a cidade reagir. Para isso, houve uma mudança de postura necessária. E se na expectativa e levantamentos da Secretaria Municipal da Fazenda nós tínhamos a garantia, com a previsão de arrecadação e despesas, de ter a folha paga até o final de setembro, felizmente, nós conseguimos avançar e honrar o que tem de mais sagrado do servidor, que, obviamente, são os seus salários. Mas é impossível não reconhecer o papel fundamental da Câmara de Vereadores de Florianópolis, mesclada entre vereadores novos, com energia e pluralidade de pensamentos e ideologias, com vereadores já experientes, que já contribuíram muito com a nossa cidade. Impossível não reconhecer a confiança da grande maioria dos nobres parlamentares na nossa proposta de cidade. Não fosse isso, não estaríamos construindo o alicerce para cumprimento de todas as determinações legais, inclusive da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não teríamos economizado mais de 200 milhões de reais nas despesas no ano de 2017. Não teríamos pago os salários em dia e nem mesmo pago adiantado os salários de dezembro e o próprio 13º. Destaco ainda compromissos que se tinham com os servidores que se tornavam obscuros, como a gratificação de férias do mês de janeiro, onde a maioria dos servidores, até mesmo pelo período de recesso da educação, goza seu período de férias,
que em muitas oportunidades não se tinha data certa para se pagar, que foi realizado já no dia, se não me engano, salvo melhor juízo, no dia 4 de janeiro de 2018. Bem como a rescisão dos professores contratados, temporariamente, os nossos professores ACTs, que em muitas oportunidades, em fevereiro, março, se discutia quando iriam pagar esses valores da rescisão, vereador Tiago Silva, que já realizamos no início do ano, num compromisso na plenitude com os salários e obrigações junto ao servidor público. Faltou recurso, mas sobrou criatividade. É bem verdade que queríamos e precisávamos de mais recursos para investir na nossa cidade. Mas, se pensarmos bem, essa falta de dinheiro despertou em todos nós mais criatividade. Fizemos mais e melhor com menos. Para ter um gostinho do que estou falando, basta passar de madrugada na Avenida Beira-Mar Norte, ou na Barra da Lagoa, ou em outro bairro, que nós construímos e a comunidade ganhou as arenas de esporte de praia, ou conhecidas quadras de esporte de areia. É normal estarem sempre lotados. Essa temporada de verão, aliás, trouxe ações inovadoras para a nossa cidade. Seja os banheiros, os chuveiros sustentáveis, as esteiras para cadeirantes ou os banheiros containers, cada vez mais melhorando a qualidade do que é prestado aos moradores da nossa cidade e turistas que escolheram Florianópolis. Usamos parcerias, editais de exploração, criatividade para atender a melhor população e o nosso turista. Gastamos menos que em outras temporadas. Quando se trata de uma arrecadação de recursos próprios de aproximadamente 1,3 bilhão e um gasto fixo de folha de pagamento de pouco mais de 1 bilhão, para alguns pode parecer loucura pensar em cortar 200 milhões de gastos. Mas 200 milhões, o valor foi muito maior do déficit do ano passado, necessário a se ajustar, ou melhor, em 2016, necessário a se ajustar em 2017. Pois nós conseguimos, seja renegociando aluguéis, cortando carros alugados, celulares, reduzindo comissionados, horas extras, economizando no que podíamos para garantir o que era extremamente necessário: saúde, educação e assistência social, se integrando a todas as demais atividades que competem ao poder público. Mas foi nessas 3 áreas que avançamos muito em 2017. Iniciando pelo abastecimento de remédios que recebemos em falta. Foi um desafio regularizar todo o fornecimento de medicamentos, com mais de 300 tipos de medicamentos diferenciados. Depois chamamos médicos do concurso, contratamos temporário para a temporada de verão nas UPAs, algo inédito na história da nossa cidade. Também reformamos mais de 10 unidades de saúde e retomamos obras importantes que estavam abandonadas. Como todos aqui sabem, vereador Vanderlei Farias, o Centro de Saúde do Campeche e o Centro de Saúde do Pantanal. Já na educação, retomamos obras importantes, como a creche da Vila Aparecida e dos Ingleses, que nos próximos meses já vamos abrir, disponibilizando mais vagas. Aliás, falando em vagas em creche, uma demanda recorrente na nossa cidade. Temos uma grande notícia. Reduzimos a fila de espera em mais de 50%. Havia quase 3.000 crianças na fila de espera em 2017. Em 2018, nossas projeções é de que apenas 1.300 crianças ficarão na fila por uma vaga. Mas não é só isso. Temos diversas creches em obras ainda. Além de estarmos preparando a reforma de mais de 60 unidades de educação, 2018 será um grande ano para a área. Se as senhoras e os senhores observarem o estágio da previsão de obras em dezembro de 2016 e hoje, vão poder observar
o desenvolvimento da execução dessas obras em Florianópolis. É muito bom participar da prestação de contas junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, no contrato assinado pela Prefeitura de Florianópolis, aonde, na característica vermelho de alerta para se discutir e suspender o financiamento, o banco avaliou o financiamento à execução de Florianópolis como um dos melhores já aplicados por todo o banco em território brasileiro. Por isso, a equipe que se dedicou a investir completamente, não é possível se imaginar um financiamento de mais de 50 milhões de dólares, não temos ultrapassado praticamente 60%, 70% do período de execução, apenas 20% da sua execução do financiamento. Mas nós corremos atrás, estamos avançando, fomos reconhecidos, e com isso teremos um novo patamar e característica da educação de Florianópolis. Vereador Lino Pérez, se alguns momentos, algumas características de construção não levarem em conta demandas de cada região, e trago o exemplo aqui da escola que está sendo construída no Ratones, de ensino fundamental, aonde a escola que existe no Ratones já tem vaga disponível. E a Prefeitura está construindo uma nova escola, e estava em fase de execução. Mas a nossa equipe identificou novas demandas, identificou características de poder ter um benchmark e modelos a ser implementados. E vamos ter no Ratones, em Florianópolis, a primeira escola bilíngue em tempo integral em nossa cidade, ensinando em português e inglês e ainda tendo a opção do espanhol. Ou seja, transformando aquilo que poderia ser algo ocioso em algo inovador, realizado pelo poder público de maneira diferenciada. Muitas vezes, nós podíamos estar aqui só criticando o que foi feito de errado. E o que nós temos que trabalhar são formas de construir, com a estrutura que se tem, novas esperanças à população. Esse é o nosso papel. Falo também sobre os compromissos que já são realidades. Quero aqui destacar também o alto índice de compromissos de campanha já cumpridos nesse primeiro ano de mandato. Aliás, segundo a pesquisa de um site nacional, nossa gestão foi uma das que mais cumpriu promessas de campanha no primeiro ano de mandato. Isso que vivíamos um ano com as maiores dificuldades financeiras da história de Florianópolis, diante da impossibilidade de investimentos. Mas faço 2 destaques que mudaram efetivamente a vida das pessoas para melhor. O programa Porta a Porta e o programa Juros Zero Floripa. É surreal imaginar que ainda existam pessoas trancadas dentro de casa, na capital de Santa Catarina, vereador Jefferson Bacher. E ali no maciço do Morro da Cruz ainda existem muitos casos desses. Infelizmente, é uma realidade de muitos deficientes físicos, moradores de áreas de difícil acesso do transporte coletivo. Essas pessoas, em uma grande parte com vulnerabilidade social, não têm opção, senão ficar em casa e se abster de um convívio em sociedade. Foi aí, então, que surgiu o Porta a Porta. O programa, em parceria com a Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos, a Flodef, já é realidade na nossa cidade e tem mudado a vida de dezenas de famílias. Com o transporte adaptado, estamos buscando deficientes para estudar, trabalhar, fazer tratamento médico ou simplesmente se divertir. Estamos proporcionando liberdade, algo que carregamos desde que nascemos, mas que é luxo para uma parcela de nossos cidadãos. Já o Juros Zero Floripa, vereador Renato Guesch, trouxe esperança e empregos para a nossa gente. Com o crédito mais fácil, nossos empreendedores têm se desenvolvido mais, gerando mais renda e emprego e tornando a nossa cidade cada vez mais forte e desenvolvida. Há de se destacar, no Juros Zero Floripa, vereador Milton Barcelos e vereador Fábio Braga, que esse trabalho, realizado com os microempreendedores individuais,
modelo já existente no governo do Estado, em que muitos estavam limitados às tomadas já realizadas, mas que também é realizado em outros municípios, ele superou o modelo tradicional, aonde hoje o microempreendedor ou pequeno empreendedor também tem a capacidade de pegar o juro zero em Florianópolis, no valor de até R$ 5.000 por tomada desse empréstimo sem juro, permitindo que muitos empreendedores que têm um faturamento além do estabelecido pelo microempreendedor individual também tenham a oportunidade de ter o seu financiamento subsidiado pelo poder público. E mais do que isso, vereador Edinaldo Manuel da Rosa, na segunda tomada, esses microempreendedores já têm que provar a sua geração de mais um emprego para continuar a tomada. Ou seja, estamos conciliando a possibilidade das empresas se manterem, vencendo crise econômica e dificuldades, e acreditarem num futuro melhor, continuando a investir e trabalhando pela nossa cidade. Não posso deixar de falar da nova CONCAP, a nossa CONCAP, de todos nós. É preciso também reconhecer o papel protagonista dessa Casa Legislativa na salvação da CONCAP, transformando-a em autarquia e garantindo milhares de empregos. O resultado dessa transformação já começaram a aparecer, com a compra de novos equipamentos, como os 15 novos caminhões, maior renovação de frota da história da CONCAP em sua existência, sem contar, é claro, que impedimos, vereadora Maria da Graça, a penhora de todos os bens da então empresa de economia mista e economizamos milhões para o caixa do município. Há de se pensar um desejo de entrar no refis de empresa privada ou um refis de empresa pública, considerando uma diferença no aporte inicial, no número de parcelas, no valor do financiamento, no desconto apresentado. Nós estamos falando de dezenas de milhões de recursos que deixaram de ser gastos. Talvez não fossem gastos, porque o município não teria aquele recurso. Provavelmente os bens já estariam penhorados e a gente estaria discutindo que modelo para uma outra empresa, porque a CONCAP não existiria mais em nossa cidade no modelo que foi apresentado. A CONCAP ainda está em transformação. Precisamos avançar muito, mas já deu o maior passo em prol da sua sustentabilidade na história da empresa. Para isso, há de se ter maturidade e uma boa relação do legislativo e executivo. A sociedade discute cada vez mais o custo da taxa de coleta de resíduos sólidos. E hoje, conforme determina a legislação, qualquer taxa significa o rateio das despesas para a prestação desse serviço. Muito mais do que definir como vamos fazer esse rateio, vereador Marquito, e conversávamos há pouco, Vossa Excelência, que já estudou o tema em várias oportunidades e não apenas em Florianópolis, nós sabemos que hoje nós temos uma tributação injusta, que leva em conta apenas a frequência do recolhimento do resíduo sólido, né? E a característica do imóvel, se é residencial ou não residencial. É necessário se discutir uma política verdadeira voltada ao gerenciamento dos resíduos sólidos. É necessário se discutir, em que pese o avanço que começamos, Carlão, com o programa Minhoca na Cabeça, voltando à compostagem residencial e estimulando cada vez mais um sucesso, onde as inscrições terminaram no primeiro dia e a cidade busca ampliar e vê mais pessoas querendo participar desse programa. Mais do que isso, nós temos que entender que não pode o empreendedor, que praticamente não tem produção de resíduo, pagar a mesma coisa que um outro estabelecimento que produz muito mais. Mas, em conjunto disso, a sociedade também exige que a gente tenha uma racionalização dos recursos na sua aplicação e continue mantendo a CONCAP, a qualidade que a CONCAP tem. Para isso, medidas são necessárias,
como a implementação da estação de transbordo no norte e no sul da ilha, a automatização dos equipamentos, né, permitindo cada vez mais eficiência, mais rapidez, utilizando menos recursos humanos e recursos financeiros. E o mais importante de tudo, garantimos todos os empregos da nossa CONCAP. Esse desafio é um desafio que temos que compartilhar juntos, mas tivemos a coragem de mexer na ferida. Muito difícil de se mexer, vereador Heraldo e vereador Dalmo, que estão aqui há muitos mandatos. Desde os seus primeiros mandatos isso é falado. E ainda não tinha conseguido se tomar uma decisão efetiva sobre isso. Para alguns, talvez, fosse fácil dizer, privatiza. Talvez a gente foi no caminho contrário de estatizar. Não, a gente provou que muitas vezes é possível fazer com eficiência também pelo poder público. Mas a característica do momento, a pressão para resolver o problema também nos impulsionou a isso como única alternativa apresentada àquele momento a ser realizada. 2018, estamos trabalhando e esperamos que seja um grande ano. Para finalizar, quero reafirmar o compromisso do Executivo no diálogo com os nobres vereadores para buscar uma cidade cada vez mais desenvolvida e justa para todos. Volto a dizer, nós não temos compromisso com o erro. Vereador Marcelo, nós não temos compromisso com o erro. Se for preciso mudar, mudaremos. Mas sempre olhando para frente, sem levar em conta privilégios pessoais, interesses outros que não sejam o interesse de toda a coletividade. Se em 2017 foi um ano de arrumar a casa, colocar as contas em dia, retomar programas e obras abandonadas, 2018 é ano de iniciar grandes obras. Falo do sistema BRT, que vai ganhar força, do programa Alô Doutor, que já vamos iniciar o processo, e também da entrega de novas unidades de saúde e educação. Estamos iniciando o ano de 2018 com muito mais energia e esperança do que há um ano. Não é à toa, a realidade é outra. Já vencemos os desafios, talvez mais difíceis. Agora precisamos da união de legislativo e executivo para continuar a grande mudança. Primeiro, é claro, sempre para quem mais precisa. Assim, senhor presidente, antes de concluir, não posso deixar de agradecer essa Casa Legislativa de maneira institucional da Câmara, mas de maneira particular pelos senhores vereadores, senhora vereadora. Esse ano que passou, 2017, 2018, nós tivemos que bater a porta do Ministério da Integração Nacional por 3 vezes. Tivemos uma cidade, especialmente o sul da ilha, todo destruído no final de 2016, que ainda estamos brigando por recursos para reconstruir, recolocar abrigos de ônibus, realidades que foram destruídas pelo vendaval. Pela primeira vez nos últimos 5 anos, eu protocolei, junto ao ministro, com o apoio da bancada federal, e conseguimos recursos que permitiu que, durante o ano, desobstruíssemos e limpássemos toda a estrutura de drenagem de Florianópolis, que minimizou os estragos acontecidos nas chuvas desse mês de janeiro. Permitiu, mais do que isso, quando a ressaca bateu em nosso litoral, como aconteceu em quase todo o litoral, e o secretário Márcio, que já atua no Defesa Civil, sabe disso, Florianópolis foi a primeira cidade a apresentar o plano de trabalho na Secretaria Nacional e no Ministério da Integração, primeira cidade a receber os recursos, primeira cidade a concluir as obras, o que parecia impossível, vereador Dalmo, que os ingleses tivessem a praia pronta, lá estava, com os decks, o acesso à praia, a areia limpa, o que parecia, como foi Canasvieiras, vereador Edinão Manuel da Rosa. E depois disso, em janeiro, quando tivemos as primeiras fortes chuvas, na terça-feira e na quarta-feira de manhã nós nos reunimos
na prefeitura, formando uma superestrutura de força-tarefa, onde ali estavam presentes Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, DEINFRA, Secretaria Estadual de Defesa Civil, CELESC, CASAN, Polícia Rodoviária Estadual, junto com toda a estrutura da prefeitura. Alguns criticaram a prefeitura, dizendo que estava criando um alarde para afugentar os nossos turistas. Mas na madrugada de quarta para quinta, vereador Fábio Braga, que nós não dormimos com aquela forte chuva, nós tínhamos centenas de pessoas de plantão já trabalhando para modificar o quadro da nossa cidade. Quero aqui fazer um registro e um agradecimento à cidade de Florianópolis, que se envolveu, que se solidarizou, que se dedicou. Quero agradecer a cada servidor da prefeitura que não teve dia e não teve hora, cada funcionário da CONCAP, que buscou na madrugada atender e socorrer pessoas que viviam no desespero, vereador Claudinei, e que precisavam de um suporte. Quero agradecer o empenho de todos que buscaram ter uma das transformações e recuperação mais rápida já acontecidas em nossa cidade. E ainda temos muito a fazer. Quero agradecer às centenas ou milhares de pessoas que se voluntariaram a ajudar. Talvez com uma simples doação de peças de roupa ou de alguns alimentos. Mas hoje ainda recebi doações e participei no início da tarde de pessoas preocupadas com as famílias que perderam tudo e que estão retomando. Por isso foi importante Florianópolis ser a primeira cidade do Estado a declarar a situação de emergência. Por isso foi importante Florianópolis ser a primeira cidade a ter homologado, preenchido todos os campos, e não é fácil, no plano de trabalho, a homologação da situação de emergência pelo governo do Estado. Por isso, Florianópolis foi a primeira cidade do Estado a ter o reconhecimento federal da situação de emergência, que permitiu, a partir do dia 19 de fevereiro, já ter estrutura montada para as 40 mil famílias atingidas poderem ter a liberação do seu fundo de garantia por tempo de serviço. E todos os atingidos o poderão ter, sendo que aqueles bairros delimitados pela Caixa Econômica e já anunciados terão um processo muito mais simplificado, levando apenas a sua documentação pessoal e comprovante de residência. Ainda temos que socorrer, porque muitos não têm o seu fogão, a sua geladeira, a sua cama. Ainda temos muito que fazer, mas tenho que reconhecer que o trabalho e o apoio do governo federal, que fez a maior liberação já feita pela Defesa Civil Nacional, 12 milhões de reais para a nossa recuperação. E aqui estamos falando da recuperação inteira das ruas do Morro do Quilombo. Estamos falando de 9 pontos que estão sendo reconstruídos, se não começaram, já vão começar, no Ratones, na Vargem Grande, no Monte Verde. Nós estamos falando de mais de 20 ruas que não teve um pequeno estrago, foi uma destruição completa. Vereador Miltinho, só no bairro dos Ingleses, tivemos intervenção em 178 ruas com alguma atividade pela prefeitura. Foram milhares de ruas espalhadas pela cidade. E eu quero agradecer aqui o empenho dos senhores vereadores e da senhora vereadora, que me ligaram, que foram nos bairros, que buscaram arrecadar, que acompanharam as obras, que prestigiaram, que estavam ao nosso lado. Porque nesse momento nós temos que estar unidos ao processo. E acredito que a agilidade, a liderança de todos que comandavam cada processo, fez com que a cidade pudesse buscar uma recuperação o mais rápido possível, que ainda não o fez totalmente. E aqui quero dizer que não teve vereador de situação ou oposição. Todos se solidarizaram para que isso efetivamente pudesse ocorrer. E a cidade de Florianópolis deu uma grande demonstração de união. E destaco aqui, se me permite falar, os moradores da Tapera. Porque em todas as chuvas, a Tapera sempre alagou. E depois da limpeza e desobstrução de toda a drenagem dos canais que ali passavam, uma das primeiras vezes, praticamente não houve pontos de alagamento na Tapera.
Você sabe, vereador João Luiz, o que os moradores da Tapera fizeram? Se uniram e foram apoiar o trabalho voluntário no Rio Tavares, que foi mais atingido. Numa demonstração de que sempre vão estar trabalhando em conjunto. Por tudo isso, quero dizer que a cidade que todos nós amamos, desejamos o melhor. É uma cidade que se une em momentos de crise, que trabalha em prol da cidade, e é assim que vamos fazer. Sempre se dedicando, programando, seja nas madrugadas, pelo WhatsApp ou por telefone mesmo, acordando toda a família, seja de qualquer lugar, cobrando tarefas diárias de todos, pressionando mesmo, mas, na verdade, acabando se concretizando. Sexta-feira mesmo discutimos com o DEINFRE e hoje começou a obra, vereador Renato, da subida do Morro da Lagoa, da recuperação, que tinha que já ter iniciado há algum tempo. Ainda temos muito a fazer, mas vamos continuar firmes. Tenho que agradecer ao governo do Estado da liberação de 6 milhões de reais já investidos, seja na Operação Tapa-Buraco, seja em ações da Defesa Civil que realizou, seja em obras necessárias que muitas vezes não são possíveis de ser contempladas pelo governo federal. Por tudo isso, senhor presidente, prometendo encerrar, que eu já passei do tempo destinado por Vossa Excelência e eu mesmo falei que tinha que sair às 5 horas. Assim, senhor presidente, em atenção ao que determina o inciso 8 do artigo 74 da Lei Orgânica do Município, tenho a honra de encaminhar nossa mensagem anual de abertura da sessão legislativa de 2018. Que Deus nos abençoe, Ele vem nos abençoando. E permita que todos nós possamos ser os obreiros que levarão à sociedade os resultados que proporcionarão uma vida mais digna e feliz aos habitantes de Florianópolis. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um 2018 de muita paz, muita construção, que possamos crescer na divergência do parlamento, que é a característica desse poder, mas que isso possa melhorar ainda mais os caminhos que deseja tratar o Executivo Municipal, trabalhando legislativo e executivo em conjunto de uma cidade que possa nos orgulhar cada vez mais. Muito obrigado a todos. Sem mais nada a ser deliberado, Senhor agradeço a presença do excelentíssimo senhor Presidente. prefeito Senhor municipal Presidente. Jean Marcos Loureiro e demais Gostaria autoridades. de Vereadores, fazer não é uma uma- sessão de debate Não, ao não é prefeito. debate. O prefeito veio só entregar a mensagem Sim. e já está se Mas retirando. permite usar a palavra um minutinho? Não, sem questão de ordem, nós vamos ter a sessão, 2 sessões hoje, na tarde de hoje. Eu tenho que continuar a primeira sessão e a segunda sessão. Interrompo a Senhor primeira sessão presidente, por 5 minutos senhor para que presidente, possamos senhor cumprimentar os presidente, nossos sempre que nós temos- convidados.